Bom, agora que você já sabe o que é crescimento vegetativo, já sabe o que é a taxa de natalidade e de mortalidade, nós agora já somos capazes de fazer uma análise, né, do contexto histórico das mudanças, né, das fases, das transições demográficas, perfeito? Pessoal, é o seguinte, na primeira fase, né, aqui eu mudei o gráfico, tá? Eu tenho agora um contexto histórico ali para ajudar você a visualizar as etapas e correlacionar os fenômenos e os fatos, tá? Mas aqui agora eu não tenho um crescimento vegetativo, tá? Na análise, no gráfico. Eu tenho, ó, de vermelho a taxa de natalidade, de amarelo a taxa de mortalidade, tá? E aí cabe a você verificar, né, se é um crescimento vegetativo alto ou baixo, perfeito? Isso aqui embaixo, esse gráfico, né, essas bolinhas no pano de fundo, eu acredito que seja uma forma de interpretar de que o estoque de pessoas ao longo do tempo está aumentando, tá? Mas esse gráfico, ele não, esses bolinhas aqui de fundo, elas não têm relação com o crescimento vegetativo, tá? Já teve gente que me perguntou isso, tá? Então por isso que eu já tô falando antes pra você não achar que o crescimento vegetativo, ele tá contínuo, tá crescente, tá? Então vamos lá. Primeira fase, fase conhecida como a fase pré-industrial. Por que fase pré-industrial? Porque é uma fase onde você tem ali o crescimento vegetativo baixo por conta de uma alta natalidade e também uma mortalidade alta que por vezes oscilava, né, acima mesmo da taxa de natalidade. Dá uma olhada aqui. Por que isso, Mayara? Vamos lá. Atualmente, nenhum país se insere nessa fase porque um contexto pré-industrial, a gente entende que hoje, mesmo que tenham países que têm baixa ou pouca industrialização, todos os países do mundo atualmente já passaram por algum processo de industrialização, seja ele tardia ou acelerado ou, enfim, planejado, ok? Então, vamos lá. Como é que é esse contexto pré-industrial? A gente tinha uma natalidade elevada, né? Mas também tínhamos uma mortalidade elevada, nós tínhamos muita gente morrendo. Por quê? As condições antes do período industrial, elas eram umas condições um pouco críticas, né, para a população, por questões sanitárias, como a gente já conversou aqui hoje, né? Questões sanitárias, questões sobre doenças, né? Você não tinha acesso a medicamentos de uma forma muito fácil, a questão do acesso a determinados recursos de alimentação, né, saudáveis, de forma nutritiva também ficava difícil, então, e ao mesmo tempo você não tinha controle da natalidade, isso não existia, as pessoas tinham filhos, né, naturalmente, normalmente não existia métodos contraceptivos, enfim, as famílias eram naturalmente grandes, tá? Então por isso que tinha muita natalidade, né, e consequentemente também tinha muita gente morrendo, a expectativa de vida ela não era muito alta, tá? Até aí eu acho que é fácil, né, e plausível da gente entender isso. Então, a mortalidade, doenças, más condições de vida, guerras também, conflitos, né? Principalmente aí quando a gente estuda geografia, né, regional, a gente consegue visualizar isso que na história do mundo a gente tem aí diversos conflitos e guerras armadas, né, que vão acabar impactando na questão do contingente populacional, né? Enfim, então a gente tem aí guerras, né, que vão gerar elevadas taxas de natalidade, de mortalidade, né? E que podem exceder as natalidades dependendo de determinados períodos, tá? Às vezes, nesses períodos de muito guerras ou, enfim, de pandemias, como, por exemplo, até o caso que a gente tem passado recentemente, né? A questão do coronavírus, não ocasionou isso, né? A gente não teve uma alta de mortalidade que ultrapassasse o número de natalidade, porque nós estamos num contexto mais atual, obviamente. Mas as pandemias, né, no período pré-industrial, antes do desenvolvimento mínimo de técnicas, né, dizimavam populações inteiras, né? Então, isso era um recurso que fazia com que as mortalidades oscilassem, né, acima, às vezes, da natalidade, tá? Então, a população, ela tinha elevadas taxas de natalidade e mortalidade, que gerava uma população jovem e constante, tá? Então, nós tínhamos ali, apesar disso, um crescimento vegetativo, quando a gente diminuía, né, natalidade e mortalidade, a gente tinha um crescimento vegetativo pequeno. A fase 2 é uma fase já pós, né, Revolução Industrial. Então, alguns países já se industrializaram, mas atualmente, quem se encontra no mundo, né, nessa fase são os países que vão ter
problemas de desenvolvimento social, tá? Desenvolvimento econômico também. Então, quais são exemplos aí de países? Países geralmente do continente africano. Exemplo ali, Uganda, Nigéria, Angola. Por que isso? Porque também nessa fase 2 fica se conhecendo como o período da explosão demográfica, ou também chamado Baby Boom. Os países desenvolvidos, né, que sofreram com a industrialização no período, né, natural dela, né, do surgimento dela e com a consolidação dela, passaram por essa fase já há muitos anos atrás, né? O que acontecia nessa fase, nesse momento de explosão demográfica, ou também conhecido como Baby Boom? A natalidade, ela continua elevada, né? Houve uma melhoria da qualidade de vida, por isso a queda da mortalidade vai acontecer, mas não o suficiente para mudar as condições sociais e mentalidade de planejamento familiar. Então a natalidade continua alta, as famílias continuam tendo muitos bebês, né? Mas ao mesmo tempo a mortalidade começa a sofrer essa queda aí um pouco mais abrupta. E aí é nesse momento que a gente tem o alto crescimento vegetativo, né, essa chamada explosão demográfica. Os melhores cuidados de saúde, higiene, alimentação travam a taxa de mortalidade, né? A diminuição das guerras também, né, da forma como era, né, dos genocídios que eram também, o desenvolvimento do saneamento básico, a consolidação da urbanização das cidades, isso vai melhorando as condições de vida, tá? Então a população, ela dispara com esse declínio da mortalidade. Então o crescimento do estoque populacional é muito grande. Na fase 3, nós já temos um período em que essas economias industriais, né, período pós-industrial, elas já se consolidaram, elas já se industrializaram, elas estão com uma população, um contingente populacional ainda em crescimento, tá? Mas a gente percebe que não da mesma forma como aquele boom demográfico, tá? Porque as sociedades começam a se modificar, as relações sociais começam a se modificar. E nessa fase 3, a gente tem que sempre colocar um olhar, né, com um foco maior, principalmente na questão das mulheres, tá? A presença feminina na sociedade, na questão do sentido de desenvolver mais a sua liberdade, a liberdade econômica, social, cultural, enfim. Ou seja, a mulher, né, ganha mais protagonismo nas sociedades, ela vai sair de casa, vai sair do trabalho doméstico e vai também realizar o trabalho extradomiciliar. Isso faz com que as famílias passem a ter um momento, digamos assim, de planejamento familiar, né, mais repensado. Além disso, temos também o desenvolvimento das técnicas de métodos contraceptivos mais usuais, né, de uma forma mais barateada, de maior acesso para todo mundo, tá? Ou seja, a maior disponibilidade de camisinhas, uso de camisinhas, de pílulas, né, anticoncepcionais para as mulheres. Isso vai acabar desenfreando esse crescimento, essa queda da taxa de natalidade por conta desse papel, né, mais decisivo e ativo da mulher, perfeito? Então, na fase 3, você coloca ali já um asterisco para mulher, que aí você vai lembrar dessas situações, tá? Desse contexto. Então, quais são os países aí que atualmente estariam passando por essa fase 3? Seriam os países que têm um desenvolvimento econômico ativo. Índia, Brasil, Bangladesh e os Estados Unidos. Bom, a gente tem os Estados Unidos já indo mais para uma fase 4, tá? Então, a natalidade, ela decresce com o acesso das mulheres à educação, planejamento familiar. Isso também muito pautado na teoria que a gente viu neomalthusiana, tá? A gente já está num período ali pós-Segunda Guerra Mundial, então a teoria neomalthusiana vai ser muito decisiva para a implementação dessa fase 3, dessa mudança, dessa transição da fase 3, tá? Essa população ainda é uma população crescente, mas a mortalidade ainda continua decrescendo, tá? Então, o crescimento vegetativo aqui começa a ter aquela queda, né? Você não tá mais no baby boom, né? O crescimento vegetativo alto. Você começa a ter já, ó, no seu gráfico, uma diferença, né, um pouquinho menor entre natalidade e mortalidade, que vai fazer com que o crescimento vegetativo também comece a cair. Na fase 4, nós temos a fase atual dos países mais desenvolvidos, né, com populações que têm um IDH um pouco mais elevado, que vão ter ali uma infraestrutura de educação da população
mais consolidada, que é a fase de abrandamento ou crescimento já chegando a quase um crescimento nulo, tá? Dá uma olhada ali nas próximas tendências, né? A tendência é que a taxa de natalidade ela já quase se encontre com a mortalidade e projeções futuras dizem que seria uma possível fase 5, né? De nós teríamos uma taxa de natalidade cruzando, né, o gráfico ali, a taxa de mortalidade, ou seja, nós teremos mais gente morrendo naturalmente, né, do que por conta do estoque de idosos, né, da população, do que crianças nascendo. Isso também vai gerar alguns problemas, alguns impactos que nós já vimos, inclusive, na aula passada da pirâmide etária invertida, tá? Então, nessa fase 4, a população, ela se estabiliza na questão do contingente populacional, né, no tamanho da população. Nós continuamos crescendo, né, o estoque de pessoas no mundo, mas não é da mesma forma agressiva que estava da forma do baby boom, da explosão demográfica. Nós temos um equilíbrio entre nascimentos e os óbitos, tá? E a taxa de natalidade ela vai cair no nível de substituição ou abaixo da média que se espera, né, para ter uma pirâmide etária ali economicamente ativa positiva. A mortalidade ela mantém-se baixa, com ligeiro aumento em razão do envelhecimento, né, do estoque de pessoas, de idosos, né, nessa população. Então, pessoal, o que nós podemos observar? Que o crescimento vegetativo aqui também vai cada vez mais ficar menor, né? Eles estão cada vez mais se encontrando. Então, essa diferença da natalidade com a mortalidade cada vez mais está diminuindo. Ou seja, o crescimento natural está decaindo, tá? E como é que esses países da fase 4 geram uma solução para isso? Eles injetam a taxa demográfica, o crescimento demográfico que a gente viu, ou seja, os migrantes. Então, são países que vão incentivar a migração para que não haja problema de uma substituição, né, de uma pirâmide totalmente invertida, né? Então, eles vão incentivar a migração. Lógico que não é qualquer migrante, né? Nos países desenvolvidos, você vai ter um migrante mais qualificado, com estudos, né, para adentrar aí nesse país e aumentar, né? Não muito, obviamente, mas aumentar essa taxa de natalidade para que ela não esteja abaixo do nível esperado, da taxa esperada. Eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente tinha para falar. E aqui nesse último slide eu trago para você o seguinte: geralmente em provas, em questões, pedem muito para que a gente diga fatores, causas, enfim, consequências sobre as mudanças do crescimento populacional, tá? Por vezes vão pedir que isso esteja associado ou às teorias demográficas, ou à análise de uma pirâmide etária, ou até mesmo fazendo uma análise do gráfico da transição demográfica. E o que você vai responder, né? Já trouxe aqui para você prontinho. Mudanças que podem acontecer com relação à taxa de natalidade. O êxodo rural, a saída do campo, né, o incentivo à urbanização. Isso vai fazer com que a taxa de natalidade ela acabe aos poucos, né, decaindo. Maior custo de vida faz com que as pessoas também não queiram ter muitos filhos, porque tem muitos gastos nas cidades, né, nos locais um pouco mais desenvolvidos. Então, o custo de vida é alto, então fica difícil você ter muitos filhos. As famílias acabam sendo um pouquinho menores, né, por conta desse custo. O trabalho feminino extradomiciliar também vai fazer com que as mulheres, né, não tenham condições físicas, emocionais e psicológicas de ter muitos filhos. Então, elas vão também ter famílias um pouco mais reduzidas. Acesso aos métodos contraceptivos, né, como a gente falou. Isso vai facilitar o uso da camisinha, das pílulas, né, vão reduzir a natalidade. Diminuição da influência religiosa ou cultural. Se a gente for pegar o período lá do século XVIII do Malthus, né, essa questão da influência religiosa era algo que pesava nas famílias, na sociedade. Hoje ainda pesa? Pesa. Tem famílias que, né, culturas e sociedades que ainda são muito rígidas na questão, né, com relação ao sexo, né, que ainda é um assunto muito tabu na nossa sociedade. Mas a gente percebe que se a gente fazer uma análise histórica, isso mudou muito, né? Então, a diminuição da influência religiosa e cultural também pode ser um argumento dentro dessa questão da mudança do crescimento populacional. Isso pode ser algo para positivo, para o aumento da natalidade ou para a diminuição da natalidade também, tá? Você tem que avaliar o contexto que a questão está dizendo para você. E a questão do aborto também, tá?
O aborto também é um assunto muito polêmico, mas ele também pode aparecer, né, nessa questão da mudança do crescimento populacional. Em alguns países, né, o aborto ele é permitido, até mesmo em algumas regiões, né, tem países que aceitam o ato do aborto em determinados estados e outros não. Isso vai variar muito pelo mundo. Mas o fato é, se o aborto ele é permitido, você acaba também sendo aí um fator, né, que pode ser justificado para a diminuição de um crescimento populacional quando se tem uma gravidez, uma gravidez indesejada, por exemplo, certo? Ou questão, enfim, de crimes, de estupro. Isso acaba sendo também um fator decisivo para mudar o crescimento natural, perfeito? Com relação à taxa de mortalidade, argumentos que a gente pode usar: assistência médica e vacinação, né? Implementação de vacinas, acesso a medicamentos, isso vai diminuir, né, a taxa de mortalidade. As pessoas vão morrer menos porque elas vão se cuidar. Saneamento básico, acesso a água, a esgoto, isso acaba diminuindo a probabilidade de aumento de doenças, enfim. Então isso também faz com que a taxa de mortalidade esteja diminuindo na medida que você tem acesso a saneamento básico. E o período de guerras e conflitos, ele pode ser um fator decisivo para o aumento, né, da taxa de mortalidade. Então também pode ser a ausência de guerras também, né, a ruptura de uma guerra pode ser talvez então um motivo para a diminuição, né, da mortalidade. Então você tem que fazer uma análise do contexto que está sendo mostrado para você. Mas geralmente os fatores, causas, enfim, né, que são apresentados como respostas plausíveis estão aqui nesse slide. Eu deixo aí para vocês para facilitar o estudo, beleza? Pessoal, a gente termina por aqui. No nossa próxima aula sobre população, a gente vai trazer em exercícios como o crescimento demográfico mundial e do Brasil aparece pra gente, tá? E o próximo tema geral de população fica em cargo da questão que a gente falou do deslocamento da população, né? Que é a migração. Seja ela interna, né? Migração dentro de um país, que é o nosso caso aqui, a migração brasileira, ela tem aí muita coisa para ser falada, né? Que vai mostrar, né, como foi a ocupação do nosso território. E temos as migrações internacionais, né? As migrações internacionais que vão estar movimentando não só para essas questões que a gente está falando, né, de crescimento populacional, mas também por questões forçadas, né, que são os refugiados. Então, tem muito assunto ainda para falar de população. Deixo aí para vocês mais um tempinho de estudos para vocês estudarem individualmente e, lógico, se precisarem tirar alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato. Um grande beijo e até o próximo encontro.